Estamos de volta e eu falei pra você que o bate-papo agora é sobre sono. Como que tá aí sua noite de sono? Como tá a qualidade do seu sono? Dr. Carlos Scardovelli já tá por aqui. Boa tarde, doutor. Boa tarde. A gente agradece a sua presença sempre. E para falar de um assunto tão importante, tenho certeza que muita gente, já vou passar uns dados para vocês, né? Mas muita gente se identifica com o assunto, porque noites mal dormidas, doutor, vem sendo cada vez mais comuns, né? Vem aumentando a frequência das pessoas que têm noites de sonos ruins, né? Assim, a pandemia foi um fator, mas o próprio estresse do dia a dia vem aumentando essa frequência. Tem um estudo na cidade de São Paulo, pegando assim a década de 90, 2000, 2010, e eles percebem um aumento muito grande na frequência. Então parece que o sono está cada vez pior. Olha só, aí além desses fatores, a gente luta aí também contra a ansiedade, né, doutor? E muitos outros, né? Além desses, quais outros fatores podem contribuir para uma má noite de sono? Então, a gente fala que a nossa saúde é um tripé, né? Então você tem que se alimentar bem, se exercitar e uma noite bem dormida. É verdade. Mas, assim, 70% da população tem algum momento na vida, de 70% a 90%, em que vai ter noites mal dormidas. Isso pode se cronificar, né? Então você pode ter fatores emocionais, doenças neurológicas que começam a se manifestar com alterações do sono, como doença de Parkinson. A gente sabe que as pessoas têm predisposição a desenvolver Alzheimer, já têm alterações do sono, uma diminuição do sono profundo, né? Então você fica com as fases erradas do sono. Mas os distúrbios do sono, ele pode vir da infância, né? Tem o terror noturno, o sonambulismo, né? Traumas. Tem traumas psíquicos. A gente costuma dizer, por exemplo, num caso de depressão, a gente não sabe se o problema de sono vem antes e ajuda a manifestar a doença, ou ele faz parte da doença. Olha só. Né? A gente sabe que 80% das pessoas têm depressão, a doença se inicia com alterações do sono. Em outros, ele vai se manifestar durante o decorrer da doença. Perfeito. Mas tanto a insônia, né, gente, não é só insônia que são distúrbios do sono. A gente tem alterações obstrutivas do sono, né, aquela pessoa que ronca, que acorda toda hora. A gente tem a síndrome das pernas inquietas, aquela pessoa que para dormir precisa ficar mexendo as pernas, às vezes não consegue dormir por conta disso, tem que levantar. Aquele sono picado que a gente Exatamente, de hora em hora. A gente chama isso de fragmentação do sono. Olha. Porque a insônia, vamos pegar aí a insônia, ela não é só dificuldade para dormir. A pessoa pode ter o sono fragmentado, ela pode ter uma má sensação. Então, assim, aquela pessoa que acorda e fala, meu Deus, eu não dormi nada essa noite. E às vezes o marido ou a esposa do lado fala, mas roncou a noite inteira. Ai, eu ouvi essa história agora há pouco nos bastidores. Exatamente. Então, assim, a pessoa assim, tem uma má percepção do sono. Ela realmente é um sono que não descansa ou não refaz. Eu ia até perguntar aí, doutor, porque às vezes, assim, a pessoa fala assim, não, eu dormi a noite inteira, mas eu acordei cansada, ou sonhei muito, ou a mente não parou. Isso pode acontecer da nossa mente, nosso cérebro ficar ali trabalhando, pensamentos, sonhos, e a gente não descansar? Então, tem dois fatos aí, olha, você pega a síndrome do pensamento acelerado, aquela pessoa que, a hora que vai dormir, começa a pensar tudo o que vai fazer durante a semana inteira. Essa pessoa vai ter dificuldade para iniciar o sono, vai ter um sono fragmentado, vai ter um sono mais superficializado. Você pega uma pessoa com fibromialgia. Nossa. A pessoa com fibromialgia é aquela que fala assim, meu Deus, eu deitei e acordei mais cansado do que eu estava antes de deitar. Então essa sensação de cansaço é um sono que a gente fala um sono não reparador, mas é importante, né? O sono, ele está relacionado não só à parte neurológica, mas a toda a saúde do corpo. Só de você ter um distúrbio do sono, o aumento da mortalidade ele já acontece, ele já dobra praticamente. Meu Deus. Então você, por exemplo, uma apneia obstrutiva do sono,
que é aquela pessoa que ronca e acorda toda hora, aumenta o risco de infarto agudo do miocárdio, de doenças cerebrovasculares. Então, assim, uma série de doenças que vão decorrer desse distúrbio do sono. Entendi, doutor. E isso é a longo prazo? Por exemplo, uma criança, né, que já dá sinais aí de que não dorme bem, ou um jovem, esses reflexos são ao longo da vida, eu vou começar a sentir até surgir essas doenças, né? Bem lá pra frente, ou a curto prazo a gente já sofre com isso? A curto prazo você sofre, né? Uma pessoa, por exemplo, que tem insônia, ela aumenta o risco de acidente de trânsito, acidente de trabalho. Você fica aquela sensação meio de bêbado durante o dia, a sua memória fica prejudicada. Então, assim, uma série de alterações no dia a dia que vão prejudicar. Mas o que acontece? Se descobriu até recentemente que a limpeza do cérebro acontece durante o sono. Na fase 3 do sono, então aquelas proteínas ruins, como a beta-proteína, a proteína tal, né? Então, assim, beta-amiloide, essas proteínas, elas são retiradas do nosso cérebro na fase 3 do sono. Porque se você não dorme bem, o acúmulo dessas proteínas, que deveriam ter sido retiradas durante a noite, vão causar uma inflamação no cérebro. Olha só. E aí aumenta o risco de lesão de neurônios, essa inflamação vai dificultar as sinapses, e aí, assim, por exemplo, a doença de Alzheimer, a gente sabe que o sono ruim pode aumentar o risco, não é que vai causar a doença, mas aumenta o risco, porque esse processo de faxina que acontece no nosso cérebro, ele fica deficitário. Olha, e é exatamente isso, uma noite bem dormida, bem descansada, parece assim, que realmente foi resetado, né? Parece que resetou, a gente acorda bem disposto, né? Acorda melhor aí para fazer várias coisas. Doutor, dá pra gente separar, por exemplo, essa pessoa aqui realmente ela tem algum distúrbio, alguma doença, e essa é algo comum, assim, porque às vezes, né, uma noite mal dormida foi numa festa, né, uma noite mal dormida, aconteceu alguma coisa, um problema, tal, mas não sempre. Dá pra separar, então? Isso daqui é corriqueiro, isso que acontece sempre, pode ser um distúrbio. Isso daqui é algo normal, até aqui é normal. Dá pra separar, assim? É lógico que durante a vida você vai ter pequenos períodos de insônia. Bebi um pouco, o álcool pode causar alterações. Tomei café, né? O pessoal gosta muito, tomei um cafezinho à noite, pode não dormir muito bem. E é mito ou verdade que o café... Essa pergunta chegou bastante aqui, já vou fazer já. Mito ou verdade que o café aí tira o sono? Sim, é verdade, porque a cafeína, ela vai agir num receptor que está extremamente ligado à sensação de cansaço. Olha só. Né? Então, quando eu estou cansado, eu me preparo para dormir, aí vem a melatonina, o receptor é ligado e você acaba dormindo quando escurece. Perfeito. Né? O café, ele se liga nesse receptor do cansaço, então você fica mais tempo ligadão. Mais ligadão aí. Por isso, às vezes, o pessoal toma cafeína, né, para ficar mais ligado, para fazer exercício físico, porque realmente é verdade. Ótimo. No próximo bloco, né, a gente vai tirar suas dúvidas, falar de sono, distúrbios do sono, né, doenças neurológicas. E eu ia até mostrar umas imagens, mas eu já vou abrir aqui para as perguntas de vocês, senão não vai dar tempo. Estão perguntando aqui, doutor, se o colchão interfere. Olha, o colchão faz parte de não dormir? Estão perguntando aqui. Colchão, travesseiro... Você tem que ter um ambiente confortável, né? Não adianta você comprar um colchão duro e vai sentir dor durante o sono. Se vocês prestarem atenção, a gente muda constantemente durante um sono de posição, porque a compressão vai causar uma certa isquemia, o próprio cérebro capta isso e faz com que a gente mude de posição, sem você acordar. Olha só. Agora, você pegar um colchão mais duro ou um travesseiro desconfortável que pressione mais determinadas regiões do corpo, você vai acordar. Perfeito. Então, respondido aí para você. E outra, é o nosso conforto, né? É o nosso momento. E isso sim vale investimento. O ideal é não lidar com celulares, com essa luz azul, não assistir televisão, né? Tem gente que fala com a TV ligada, ai, me dá sono a TV, será? Tem gente que coloca barulhinho de chuva, né? Olha, tem uma perguntinha aqui, vamos ver se a gente consegue ajudar. A Cleide Evaristo, de Birigui. Boa tarde, Samara.
Eu queria que você perguntasse para o doutor, uma criança de 2 anos e 5 meses não dorme mais durante o dia. Entendi. Passa o dia inteiro sem Acordada. Uma criança, doutor, de 2 anos e 5 meses, não dorme mais durante o dia. Passa o dia inteiro sem dormir. Olha, existem pessoas que dormem mais e pessoas que dormem menos, né? Existe o ideal aí de 7 até 9 horas, em média 8 horas de sono. Se vai dormir durante o dia ou à noite, lógico, criança tem um tempo de sono maior, realmente. Entendi. Hoje existem, segundo minha filha me falou, crianças de alta demanda, né? Que são crianças realmente que dormem menos do que o normal até. Olha, eu sou uma pessoa que eu não durmo durante o dia, não consigo. Porém, eu tenho uma ótima noite de sono. Passo a noite tranquila aí, me sinto descansada, mas durante o dia eu não tenho esse costume de dormir. E tudo bem, né, doutor? Não tem problema. Alguns fazem aquela soninho de 10, 15 minutos. Às vezes você até se recupera mesmo. Perfeito. É muito interessante no trânsito, né? Se você está viajando, sente aquela sonolência, a estrada, para o carro, dá uma dormidinha, se for 2 minutos você se recupera e consegue fazer toda a sua viagem. Então não force, se tiver sonolência na direção, pare o carro. Ah, perfeito, exatamente. Rapidinho pra gente encerrar, vamos falar de tratamento, doutor, porque a gente falou aí de vários distúrbios, né, doenças neurológicas também, e hoje a gente se encontra principalmente aí na juventude, né, pessoas se automedicando, tomando aí tarja preta ou tomando outras coisas, né, para poder dormir, e isso não é legal, né, doutor? A automedicação. E o senhor fala pra gente um pouquinho de tratamento. Sem dúvida, né? Assim, a questão do sono está relacionada à qualidade de vida. Então, assim, alguma coisa de errado está acontecendo, né? Então, você tem que mudar os seus hábitos, os seus estilos de vida para corrigir isso. Muitas pessoas começam a usar calmantes, aquele famoso tarja preta. Tem outro aí, os medicamentos Z, né, que a gente fala. Mas você vai criar uma dependência. Então, assim, agudamente, olha, eu preciso uma semana usar uma medicação ou com orientação do médico, porque o médico, quando ele inicia, ele já se prepara para tirar a medicação. Olha. Então, também não adianta ir no médico, começar a tomar o remédio e desaparecer do médico. É verdade. Né? Então, assim, não deve usar, deve estar bem orientado, porque é sério, você ficar dependente de um remédio, ele vai perder o efeito e você não vai conseguir dormir adequadamente. Olha só, aí vem todos esses perigos que a gente citou antes, né, doutor? Sem dúvida. E olha, a gente começou esse assunto hoje. Amanhã o doutor André Scardovelli vai estar por aqui falando justamente sobre isso. Qualidade de vida, né, doutor? Estilo de vida. Então você não pode perder nenhum Band Mulher, que a gente está sempre aqui para te ajudar, pensando aí no seu bem-estar e na sua qualidade de vida, né, doutor? Sem dúvida. Então até a próxima. Esse assunto rendeu. Tem muitas perguntas aqui. Acho até que dá para continuar falando dele, hein? Quem sabe? Obrigada, doutor. Até a próxima. Depois intervalo.